A Samsung pode ter lançado o Galaxy S10 e o Note 10 em 2019, mas são os modelos intermediários que estão fazendo bastante sucesso aqui no Brasil. E até acendendo um alerta vermelho no reinado de concorrentes como LG e Motorola. E isso graças à linha Galaxy A, que chegou aí junto com a linha Galaxy M para substituir os aparelhos da família J, agora com mais características, sem deixar de lado o custo-benefício. Uma das opções é esse cara aqui, o Galaxy A50, que chegou no início do ano por R$2.000, mas que já pode ser encontrado por um preço bem mais camarada meses depois. E mesmo para um aparelho mediano, esse bonitão aqui tem alguns recursos legais, como leitor de digitais sob a tela e um conjunto de câmera tripla aqui na parte traseira. Mas isso tudo funciona de maneira satisfatória? É legal? É bacana? É o que eu te conto nesse vídeo aqui. Só que antes, já aproveita para deixar o seu curtir nesse vídeo, se inscreve e ative o sininho aqui embaixo para você receber todas as novidades da PC World Brasil aqui no YouTube. Então, bora para o review do Galaxy A50. Olha, eu vou dizer para você que fica um tanto redundante falar sobre o design do A50 quando ele e todos os seus outros irmãos são tão parecidos. Basicamente, ele tem a mesma roupagem do Galaxy A10, do A20, do A30 e até da linha Galaxy M. O que mudou dos extintos Galaxy J para a linha M é a construção dos aparelhos. O A50 mantém tudo aquilo que torna um celular intermediário popular. Tem os botões físicos nas laterais, são poucos botões, mas eles estão lá. Tem bandeja para 2 cartões de operadora, suporte a micro SD e, claro, uma entrada P2 para fone de ouvido. Ele ainda adiciona uma porta USB-C, que felizmente não é mais uma característica exclusiva de modelos topo de linha. E com a vantagem de não ficar mais pesado nas mãos. O A50 tem somente 166 gramas e tem uma pegada que se encaixa muito bem em qualquer mão. O A50 também tem um visual inspirado nos aparelhos premium mais recentes da Samsung, como o Galaxy S10. A versão que eu testei é essa com traseira em um branco gelo que muda de cor de acordo com o reflexo da luz. Celulares com esse tipo de tonalidade vieram para ficar, e é ótimo saber que até dispositivos mais básicos estão adotando esse estilo. Mais ainda em saber que a Samsung obteve um resultado semelhante usando somente plástico, em vez do vidro. O que, quando colocado no papel, reduz aí consideravelmente o preço do aparelho. Na parte frontal, o smartphone traz uma tela Super AMOLED de 6.4 polegadas FHD Plus e resolução de 2340 por 1080 pixels. Então pode ficar tranquilo no que diz respeito ao contraste e intensidade das cores. Ah, e o brilho também dá conta do recado, principalmente em ambientes com muita luz, apesar do brilho automático não ser tão eficiente quanto deveria. O Note, o entalhe, ele também está ali, mas de um jeito bem discreto no formato de gota, garantindo aí mais espaço para que você assista a vídeos. Só o queixo, por assim dizer, protuberante na parte inferior do aparelho, que poderia ser um pouquinho menor. Ainda falando da tela, o A50 é um dos primeiros smartphones medianos a incluir um leitor de digitais embutido no display. É uma função bem legal, mas que não funciona de um jeito tão eficaz quanto no Galaxy S10. Isso porque o sensor do A50 é óptico e não ultrassônico, como acontece na família S10. Bom, e o que isso significa na prática? Demora um desbloqueio do celular e mais tempo ainda para você cadastrar as suas digitais. Só para você ter uma ideia, eu levei entre 2 e 4 minutos para registrar cada dedo, então demora um tempo aí para você cadastrar todos eles. Por conta dessa dificuldade, eu parti para a opção de reconhecimento facial, mas não que isso tenha sido algo muito melhor. A experiência é fraca porque o A50 ele só efetua o desbloqueio se baseando na primeira foto que você cadastra no sistema. Por isso, se você usou óculos na primeira configuração, como é o meu caso, é provável que você tenha de usar o óculos sempre que você quiser desbloquear o aparelho por meio do reconhecimento facial. É uma tecnologia sem muita precisão ou segurança no A50 porque não rastreia a íris ou pontos do seu rosto, o que acaba se tornando um desafio para a Samsung nas próximas gerações da família Galaxy.
Outra coisa, se por um lado o design do A50 manteve recursos essenciais em aparelhos intermediários, por outro lado o aparelho perdeu alguns aspectos, justamente para deixá-lo com um preço mais acessível. Entre esses aspectos está a certificação IP68 contra água e poeira, portanto nada de sair com o seu Galaxy A50 na piscina. Assim como os outros aparelhos da linha M, o A50 vem equipado com um processador da própria Samsung. A bola da vez é o Exynos 9610, um chip octa-core, sendo 4 núcleos Cortex A73 de 2.3 GHz e outros 4 Cortex 53 de 1.6 GHz. Pensa nesse chip como um equivalente ao Snapdragon 660 da Qualcomm. Ambos são voltados para aparelhos intermediários que aguentam atividades que demandam mais potência, mas sem comprometer o desempenho geral. E bota desempenho nisso. O A50 ele entrega aquilo que promete, trazendo uma experiência que atende demandas do dia a dia, como acessar mensagens nas redes sociais, nos mensageiros, até visualização de vídeos no YouTube e jogos um pouquinho mais pesados. Nos meus testes, eu entrei em partidas de Asphalt 9 e Cyber Hunter, e praticamente não senti nenhuma latência ou engasgos. Só algumas exceções ali em que a taxa de quadros por segundo nesses games caía de uma maneira repentina, mas nada que atrapalhasse de um jeito tão perceptível. O que deixa a desejar um pouco no processamento é que ele parece não estar totalmente otimizado no próprio sistema operacional do A50. A gente já vai falar sobre a One UI e o Android, mas só para fechar esse tópico aqui do hardware, eu pude notar que a transição de janelas e o multitarefa tem um pequeno atraso até que elas sejam abertas de fato. Já a bateria do A50 não desaponta, são 4.000 mAh que aguentam o tranco por pouco mais de um dia e meio sem que você precise de uma nova recarga. Então eu vou te falar alguns exemplos de como eu testei a bateria do A50. Eu joguei Cyber Hunter por 1 hora, deixei rodando vídeos em Full HD no YouTube por mais 2 horas, abri meus apps de mensagem e redes sociais, usei o Google Chrome e ouvi música em alguns momentos do meu dia. No início, a carga estava em 100%. Depois de tudo isso que eu falei, quase antes de dormir, a bateria ela ficou em 39%. Para carregar, o A50 disponibiliza um carregador de 15 watts para recarga rápida. A bateria ela vai do 0 ao 100% em mais ou menos 1 hora e 40 minutos, o que é um tempo regular aí se a gente levar em consideração a capacidade da bateria do A50. Então a Samsung ela tem trazido para todos os seus novos aparelhos a One UI, que é uma interface proprietária da Samsung que chega para substituir a Samsung Experience, que, vamos ser bem francos, não oferecia uma experiência lá muito boa. Bom, o jogo virou com a One UI porque a Samsung soube implementar um layout único que não deixa de lado as características que fazem da One UI ser o que ela é, ao mesmo tempo que se aproxima de algo mais simples, que é encontrado aí no Android puro. No A50, a One UI é integrada ao Android 9 Pie. E o que você precisa saber é o seguinte, é uma interface mais limpa, muito mais estável que a Samsung Experience, mais bonita e com itens organizados de uma maneira mais fluida para facilitar a sua navegação. A Samsung ela também tem disponibilizado atualizações de segurança mais constantes, mas resta saber se o Android 10, que foi lançado agora em setembro, vai demorar para chegar ao smartphone. Isso se chegar, né? Mas a gente acredita que sim. E lembra da Bixby? A assistente pessoal da Samsung, ela tem um espaço dedicado no A50 na forma da Rotinas da Bixby. Basta você arrastar toda a tela para a sua direita no caso, até revelar um painel com diversos cards, que podem ser lembretes sobre tarefas importantes, despertador, galeria de fotos e acesso a notícias de destaque no seu dia a dia. Bom, por enquanto a Bixby ela ainda não funciona por voz no português do Brasil, então a saída é recorrer ao Google Assistente. O A50 segue o padrão de quase todos os dispositivos da Samsung, que agora tem pelo menos 2 câmeras traseiras. No caso do A50 são 3. Começando de cima para baixo, a primeira é a câmera de desfoque, que tem 5 megapixels e lente com abertura f2.2. A do meio é a principal, com 25 megapixels e abertura f1.7. E a terceira é uma lente grande angular de 123 graus, de 8 megapixels com abertura f2.2. As câmeras do A50 são ok, apenas ok. A câmera de desfoque, por exemplo, ela entrega fotografias que correspondem à função,
mas o efeito desfocado às vezes fica borrado demais, deixando o aspecto da imagem bastante artificial. Também tem o efeito artificial, o recurso de HDR, que aumenta os contrastes e deixa tudo com uma cor não muito natural. Algumas fotos passam a impressão de estarem mais escuras que o normal. Essas mesmas características estão presentes na câmera principal, que tem um resultado legal, até satisfatório, mas que poderia ser melhor. Enquanto isso, a câmera grande angular foi a que mais me agradou, em especial pelo efeito de amplitude. Mas, de novo, não espere por fotos com uma qualidade excepcional. Fotos noturnas, então, elas até que rolam, mas pode esperar por bastante ruído e algum efeito craquelado. No geral, o A50 cumpre seu papel ao entregar o básico do básico. E um último detalhe, nenhum dos sensores possui estabilizador óptico, o que significa que as gravações em vídeo podem não sair tão legais. Já na câmera frontal, a gente tem um sensor de 25 megapixels e abertura f2.0. É uma configuração regular e que também entrega aquilo que promete, mas aí é o conselho de sempre. Em lugares bem iluminados, principalmente com luz do sol, as fotos saem boas. À noite ou usando luz artificial, tipo essa aqui, o resultado fica bem longe do esperado. O Galaxy A50 pode ser o próximo smartphone de quem procura um aparelho intermediário com recursos de celulares premium, só que a um preço bem mais acessível. O acabamento que imita o design de aparelhos topo de linha é um diferencial, além de uma bateria com autonomia suficiente para quase 2 dias. Isso se você usa bastante o celular. E também tem um Android atualizado junto com a One UI. Em contrapartida, o A50 não traz a mesma eficácia em alguns de seus principais recursos, como é o caso do leitor de impressões digitais integrado à tela, que é lento e pouco funcional, e na quantidade exagerada de câmeras, que, ao que parece, estão ali mais para fazer número. As fotos ficam boas? Sim, mas bem abaixo da média se comparadas a outros smartphones intermediários. Felizmente, o preço do A50 caiu consideravelmente nos últimos meses, passando dos quase R$2.000 para cerca de R$1.400. É um baita desconto, ainda mais se levar em consideração que o aparelho deve atender uma boa parcela de consumidores que não está a fim de gastar muito em um celular mediano. Isso, claro, sem deixar de lado algumas firulas de hardware e software que tornam o A50 um aparelho bem mais atrativo. Galera, e esse foi o review do Galaxy A50 da Samsung. Se você tem alguma dúvida sobre ele, deixa aqui nos comentários. Também deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e, claro, o que você quer ver no canal da PC World Brasil. Dá o seu curtir também se você ainda não deu curtir nesse vídeo, se inscreva, ative o sininho e segue a gente nas redes sociais. É só você pesquisar por @PCWorldBrasil. Até a próxima. Tchau!